Olá, pessoal! Nossa aula de português de hoje será com o conteúdo pontuação e expressividade. Esse conteúdo se encontra no livro de português de vocês, páginas 37 e 38. Então, vocês podem abrir aí o livro didático de vocês nas páginas 37 e 38 e eu vou estar aqui explicando através do texto, do nosso texto, do texto produzido coletivamente no dia 22, lembra? Quando nós transformamos, a história em quadrinhos em um texto em prosa. Nós utilizamos nessa produção parágrafos, travessão, vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, não foi? Então, quando a gente fala em pontuação, os sinais de pontuação servem justamente para isso, para expressar a intenção das frases, porque toda frase, está expressando alguma coisa, seja uma afirmação, seja uma negação, seja um medo, uma raiva, uma pergunta. Está indicando a fala de algum personagem, está indicando que algum personagem vai falar. Então, cada sinal de pontuação tem uma função em um texto. Por isso que é muito importante que ao realizarmos a leitura de um texto, a gente tem que respeitar esses sinais de pontuação, ou seja, ler com a entonação adequada, para que o texto, a gente compreenda o sentido desse texto, ou que alguém que esteja escutando a nossa leitura compreenda também o sentido do texto, de um determinado texto. Então, eu vou fazer a leitura do texto que nós produzimos, respeitando esses sinais de pontuação que estão aqui, a vírgula, dois pontos, travessão, reticências, ponto de interrogação, ponto de exclamação, entre outros. Então, vamos lá. Magali em uma corrida. Certo dia, Dudu e Magali estavam brincando na pracinha quando Dudu teve uma ideia. Vamos apostar uma corrida? Claro! Até onde? Que tal até aquela árvore? É muito perto, disse Magali. Vamos até o campinho? Dudu não concordou com a Magali e falou: Não, vamos correr até o parque. Que parque? Indagou a Magali. Aquele lá longe. Ainda não estou vendo, dizia enquanto tentava avistá-lo. Aquele lá onde tem um homem vendendo sorvete em frente. A Magali, ao ouvir falar em sorvete, ficou logo contente e nem esperou iniciar a partida, saiu em disparada e chegou bem antes de Dudu, que ficou assustado. Então, como vocês podem ver, eu sombreei aqui algumas partes do texto para a gente compreender a função de cada sinal de pontuação aqui, tá bom? Eu vou começar aqui, por exemplo. Vou começar aqui, nessa frase aqui, quando Dudu, Dudu não concordou com a Magali de ir até o campinho, de correr até o campinho, e ele falou assim: Não, vamos correr até o parque, Vamos correr até o parque. Então, aqui, nesse trecho, nessa parte desse texto, eu tenho qual sinal de pontuação? Eu tenho qual pontuação aqui? Eu tenho ponto de exclamação, que o ponto de exclamação pode expressar diferentes sentimentos. Pode expressar medo, desespero, tristeza, indignação, susto, espanto, raiva, fraqueza, tristeza. Então,
quando a gente quer expressar, quer escrever uma frase que com essa intenção, a gente precisa usar o ponto de exclamação. Nesse trecho, eu tenho quantas frases aqui? Eu tenho 2 frases, não é isso? Eu tenho 2 frases. Por quê? Ó, quando fala-se não, ó, é uma frase. Por quê? Mesmo com apenas uma palavra, mas começou com letra inicial maiúscula, e a gente sabe que qualquer pontuação, assim, o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, ele indica o quê? O final de uma frase. Eles ficam no final da frase. Então, se o ponto de exclamação apareceu aqui, significa que essa frase já acabou. E aqui já vai iniciar outra. Como é que a gente sabe? Porque vamos está escrito com letra inicial maiúscula, não é isso? Então, mas essa frase aqui, eu posso ler com diferentes entonações. Aqui, né? Aqui, ele está expressando uma intenção, mas eu posso ler com uma entonação diferente. Eu posso expressar aqui nessa frase, quando o Dudu disse, não, vamos correr até o parque. Então, aqui, ele expressou o quê? Ele expressou ele quis dizer com mais ênfase, né? Com uma empolgação. Fez uma proposta para eles correrem até o parque. Não, vamos correr até o parque. Mas a gente pode ler também expressando o quê? Raiva. Não, vamos correr até o parque. Ou ainda, tristeza. Não, vamos correr até o parque. Veja que a entonação muda, né? Veja que a entonação muda. Ou então, desespero. Não, vamos correr até o parque. Então, para todos esses sentimentos, essas intenções, né? A gente usa o ponto de exclamação. Certo? Nesse trecho aqui, que eu sombreei, no primeiro e no segundo parágrafo, quando diz assim, ó. Certo dia, Dudu e Magali estavam brincando na pracinha, quando Dudu teve uma ideia. Aqui apareceu o quê? 2 pontos. Eu vou aumentar aqui. Apareceu os 2 pontos, não é? E aí já está escrito a fala, a ideia de Dudu. Vamos apostar uma corrida, né? Então, para que serve esses 2 pontos, né? Serve para quê? Para separar a fala do narrador da fala da personagem ou do personagem, não é isso? Por quê? Ó, aqui, esse primeiro parágrafo, quem está falando é o narrador, né? O narrador está falando o quê? Ele está falando que certo dia, né, Dudu e Magali estavam brincando na pracinha quando Dudu teve uma ideia. Então, significa que o personagem vai falar. Então, aqui, ó, os 2 pontos, ele indica. A resposta também pode ser essa, indica que o personagem vai falar. Ou então, né, ele serve para separar a fala do narrador da fala do personagem. Não é isso? Porque aqui já tem a fala do personagem de Dudu. Vamos apostar uma corrida? Não é isso? Voltando para aquela frase em que nós estávamos, eu já falei que aqui tem 2 frases, não é isso? E como é que a gente sabe disso? A gente sabe que tem 2 frases aqui, ó, nesse trecho. Não, vamos correr até o parque. Por quê? A frase começa com letra maiúscula e termina com ponto de exclamação. Nos 2 casos, ó. Começa com letra inicial maiúscula, terminou com ponto de exclamação. Começou com letra inicial maiúscula e terminou com ponto de exclamação. Por isso que a gente sabe que tem 2 frases, não é isso? Aqui agora eu vou ler para vocês esse trecho aqui, ó. Aqui, ó. É muito perto, disse Magali. Vamos até o campinho? O que a gente pode observar aqui? A gente já sabe que o travessão geralmente é usado para iniciar a fala de personagens, não é isso? Só que nesse trecho, o travessão também foi usado
para empregar uma finalidade diferente, que foi para quê? Para separar a fala do narrador, né? Foi para separar a fala da personagem, né, da fala do narrador. Por quê? Quem foi que falou é muito perto e vamos até o campinho? A Magali, não foi? Então aqui, ó, é muito perto. A Magali disse, é muito perto, ó. Disse a Magali. Isso aqui já é uma fala do narrador. Vamos até o campinho? É a fala da Magali. Então, esses travessões que apareceram aqui, eles servem para separar a fala da personagem da fala do narrador. Porque aqui, fala da personagem de Magali, aqui já é a fala do narrador. Aqui já é a fala, de novo, da Magali. Então, a função desse travessão aqui é indicar, é para separar, ele serve para separar a fala da personagem da fala do narrador, tá certo? E qual seria aqui a fala do narrador? Disse Magali, né? Disse Magali. Só que aqui, nesse trecho, a gente pode observar, pode identificar, né, dois sinais. A gente pode identificar, ó, o travessão. Nós temos o quê? O travessão, não é isso? Nós temos o ponto de exclamação, né? E nós temos o ponto final, não é isso? Então, esse ponto final aqui, usado depois de disse Magali, ele tem a função de quê? Ele serve para quê? Ele foi pregado para quê, esse ponto final? Ele está encerrando a fala do narrador. Então, a função desse... Deixa eu dar aumentar aqui. Ó, percebam que aqui tem um ponto final, tá? Ó, disse Magali, ponto final. Então, ele está o quê? Ele encerra esse ponto final, encerra a fala do narrador. Disse Magali. Já o travessão, que está aqui, ó, depois desse ponto final, ele indica o início da fala da personagem. Ele indica, né? Ele indica aqui o início da outra fala de Magali, ó. Vamos até o campinho. Então, esse travessão aqui, ele indica, certo? Ele indica o início da fala do personagem, ou melhor, da personagem de Magali, não é isso? Depois, eu destaquei aqui, ó, esse outro trecho. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Eu separei aqui esse outro trecho que diz assim: ainda não estou vendo. E a gente observa aqui o quê? A gente observa reticências, não é isso? Essas reticências aí, que é o sinal de pontuação, que é esses 3 pontinhos, chamado de reticências. Ele indica o que aí nesse texto? Porque a gente sabe que quando essas reticências aparecem no final de um texto, a gente já sabe que significa que o texto ainda não terminou. Ou quando a gente vai fazer uma sequência numérica, né? Vamos escrever os números. Os números não têm fim, eles são infinitos. Então, a gente coloca reticências. Então, significa que algo não terminou. No final do texto, ele indica que o texto não terminou. Mas aqui, nessa situação aqui, ele indica o quê, ó? Quando Magali disse, quando o Dudu falou que vamos até o parque, e Magali falou, que parque? Aí Dudu falou, aquele lá longe, a Mônica ficou lá olhando, ainda não estou vendo, ela ficou tentando olhar. Esse reticências, ele serve para quê, minha gente? Significa que o quê? Que Magali está pensando. Então, ele indica aí uma parada para pensar, não é? Ou o quê? Pode indicar um suspense, né? Pode indicar um movimento de Magali para deixar aí um suspense, né? Pode indicar suspense, pode indicar uma parada para pensar, certo? Então, eu vou estar mandando a foto novamente desse texto produzido por nós. Tem aqui um ponto de exclamação que eu fiz de caneta porque tínhamos esquecido de registrar esse ponto de exclamação aí na fala
da Magali, mas eu coloquei. E aí vocês vão fazer a leitura expressando esses sinais de pontuação e com base nessa explicação que eu dei aqui, vocês vão conseguir responder as atividades, tá? As atividades das páginas 37 e 38. Eu vou colocar aqui, ó, na página 37, né? Na página 37, vocês vão fazer atividade 1, atividade 2, tá? Ó, é falando da mesma coisa, só que com aquela fábula. Deixa eu passar. E na página 38, vocês irão realizar atividade 3 e atividade 4. E em português, é só isso por hoje, tá bom? Tá? Atividade 3 e 4, página 38. E as atividades também 1 e 2 da página 37, de acordo com o que foi mostrado aí, né? Nessas explicações aqui do trecho que eu mostrei, tá? Então, a gente também sabe que o ponto de interrogação, ó, ele serve para expressar o quê? Uma pergunta. É usado no final de frases interrogativas, não é isso? É usado no final das frases interrogativas, né? Ó, o ponto de interrogação, ó. Apresenta aqui. Vamos apostar uma corrida? Ó, claro, até onde? Outra pergunta, ó. Nessa frase aqui mesmo, aliás, nesse trecho tem duas frases, ó. Claro, a primeira a gente já sabe, por quê? Porque começou com inicial maiúscula, terminou com ponto de exclamação. Até onde? Outra frase, ó, inicial maiúscula, ponto de interrogação. Então, a entonação já é diferente, né? O ponto de interrogação serve para expressar uma pergunta, então é usada no final de frases interrogativas, ou seja, de uma pergunta. Tá? Então, com base nessas informações, já será possível vocês realizarem as atividades, tá bom?